Hoje o nosso estudo está aqui em Eclesiastes 3:1. Depois eu vou ler também Hebreus 10:37. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então aqui o Senhor mostra para a gente na palavra dele que há tempo para todas as coisas. Ninguém quer ter doença no corpo, ninguém quer ter um filho com problema de comportamento, ninguém quer ter um filho ou uma filha com uma doença, seja física ou mental, ninguém quer ter um casamento ruim, um problema familiar. Todas as pessoas elas querem ter uma vida abençoada, né? E quando uma mulher está grávida, ela sonha com aquela criança que vem, escolhe o nome, faz planos, projetos, né? É comum a gente dizer, meu filho vai ser assim, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai passar por isso, não vai passar por aquilo. A gente sempre quer fazer mais do que os nossos pais fez, se realizar naquela vida, né? E só que as coisas não são assim. Os filhos, eles têm as suas próprias escolhas, né? E nós temos que amar as pessoas e não podemos excluir elas da nossa vida porque elas não são aquilo que a gente gostaria que elas fossem, né? E existem coisas na nossa vida que nós conseguimos mudar quando diz respeito a nós, mas quando diz respeito ao outro, nós não podemos mudar, né? A gente tem que esperar o tempo da pessoa e o tempo de Deus, como está aqui na palavra do Senhor, que tem o seu tempo determinado para todo o propósito, né? Debaixo do céu. E aqui em Hebreus 10:37, a palavra do Senhor mostra: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Então aqui no tempo de Deus, o Senhor manda a gente esperar mais um pouquinho, né? Mas às vezes esse pouquinho de tempo de Deus não é o nosso mesmo tempo, né? Mas Ele fala para a gente esperar, né? E que o que há de vir virá e não tardará, né? Às vezes a gente escuta tantas coisas, né, no mundo, às vezes até mesmo acerca da palavra do Senhor dentro da igreja ou em qualquer outro lugar que a gente escute pregações, seja uma pessoa que está ali falando da palavra ou às vezes até um filósofo que está falando de coisas humanas, seculares. E eu acho de uma crueldade tão grande quando uma pessoa fala que uma pessoa está vivendo um determinado problema porque a pessoa quer, ou porque a pessoa não tem atitude, entra ano, sai ano e as coisas não mudam, e a pessoa tem aquela vida há anos. Eu acho isso de uma crueldade. Às vezes tem pessoas que estão lutando com uma doença há muitos anos e tudo que aquela pessoa quer é a cura. E aquela pessoa, infelizmente, ainda não teve essa cura. Tem uns que vão conseguir, tem outros que não, né? E quando a pessoa escuta uma coisa dessa, é terrível, porque aquela pessoa, ela quer a cura, né? Ela quer ser saudável. E às vezes eu escuto que as pessoas estão passando por aquilo porque está pagando, porque está em pecado, porque não está fazendo o que tem que fazer, não está tendo fé suficiente. É muito comum a gente escutar isso. Às vezes a pessoa tem um filho que dá problema,
aí também a culpa é da pessoa, porque a culpa não é do que está fazendo, é daquele que está se esforçando, fazendo certo, orando por aquela pessoa, mas aí a gente escuta que se você não teve aquela vitória ainda naquela área, é porque você não está fazendo as coisas direito, você não educou direito, ou você, infelizmente, não está agindo como você deveria agir. Você tinha que agir diferente. Então é muito cruel isso, é muito triste, não tem coerência isso, né? Ou você tem um casamento também que está numa situação de anos e também a culpa é daquele que está na igreja orando e fazendo, porque não está tendo fé suficiente, está fazendo alguma coisa errada. Senão aquele casamento já teria sido mudado, né? Então eu acho isso muito triste, né? Porque o que está fazendo, o que está se esforçando, fazendo certo é o que está errado, e o que está errado, eu não entendo. Realmente, para mim, fica bem complicado entender isso. Eu acho que muitas pessoas passam por essa situação que eu passo, né? A gente fica realmente confuso, né? Mas eu acho isso muito cruel. Então, assim, se aquele que está fazendo certo está fazendo errado e o que está fazendo errado está fazendo certo, fica bem difícil mesmo da gente entender, né? Mas o que eu quero dizer aqui na palavra do Senhor, ela mostra pra gente aqui em Eclesiastes que há tempo, né, para todas as coisas. E a mesma palavra aqui em Hebreus 10:37 mostra pra gente esperar mais um pouquinho, né, de tempo. E o que há de vir virá e não tardará, né? Então, a gente tem que realmente buscar isso em Deus, porque se a gente for esperar pelo homem, a gente enlouquece. E assim, às vezes até ouvindo a palavra de Deus a gente fica confuso, né? Mas assim, se você realmente ouvir, prestar atenção na palavra de Deus e não nos argumentos humanos, você vai ficar tranquilo. Deus vai te tranquilizar. Vai tranquilizar você, vai me tranquilizar. E nós vamos poder esperar aqui esse pouquinho de tempo que o Senhor está falando para nós esperarmos, né? Que o que há de vir virá e não tardará, né? Então a palavra de Deus, ela nos acalma, né? Quando a gente olha só para a palavra de Deus. Porque se a gente for ouvir os argumentos humanos que são colocados em cima da palavra de Deus, a gente pira, entendeu? Então nós temos que olhar para a palavra de Deus e acreditar que se o Senhor está falando que a gente tem que esperar mais um pouquinho, a gente vai esperar. E às vezes esse pouquinho de tempo pode ser mais tempo do que a gente está pensando que é, né? Mas a gente tem que esperar, porque quem está falando é o Senhor, não é o homem, né? Então, é muito... As pessoas, elas querem resultados, né? E como se não bastasse, elas não querem resultado só na vida delas. Elas querem resultado na vida alheia também, né? Aí na vida delas, se não acontece, é porque é uma aprovação, elas estão sendo injustiçadas, sei lá. Agora na vida do outro é castigo, é pecado, né? Então nós precisamos sim ter a tal resiliência, né? Esperar com paciência no Senhor, como o salmista diz, né? E aqui o que é a tal da resiliência, né? É a gente ter uma facilidade de se recobrar, de se reinventar, né? De se recobrar facilmente, de se adaptar à má sorte, né? Ou às mudanças que a própria vida traz, né? E às vezes eu escuto também que tem pessoas que se embaraçam sozinhas, né? Os embaraços da vida existem para todo mundo, pro bom e pro ruim, né? E infelizmente nós temos sim responsabilidade nas nossas escolhas, né? Mas em toda a minha vida eu nunca conheci ninguém que desde que nasceu fez todas as escolhas certas, humana assim como eu, de carne e osso. Porque se fosse assim, Jesus Cristo não precisava ter vindo para a Terra.
E Jesus veio porque Deus olhou para a terra e não viu ninguém capacitado, né? Então, assim, isso mostra que todo mundo fez escolhas erradas um dia. E aí as nossas escolhas traz consequência, né? Todos nós um dia fizemos escolhas e a gente vai continuar fazendo escolhas, por mais santo que eu seja, santa, eu não vou acertar nas minhas escolhas sempre, né? Enquanto o mundo for o mundo, enquanto Jesus não voltar, nós vamos estar fazendo escolhas, uma hora certa, outra hora errada, né? Nós vamos estar equivocados em algumas coisas, né? Vamos estar aprendendo, vamos estar errando, né? Faz parte da vida humana isso, né? E a gente tem que pedir a Deus, para Deus nos ensinar todos os dias a notar Ele no nosso caminho. Até para ir na padaria comprar pão, eu preciso pedir para o Senhor ir comigo, não deixar eu ir sozinha, né? Isso é fanatismo? Não, isso é notar o Senhor no meu caminho, né? Mas tem momentos que eu vou me distrair e eu vou esquecer de chamar o Senhor para ir comigo ali na padaria, né? Mas eu tenho que crer na misericórdia dEle, no cuidado dEle, na graça dEle pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Amém? Então eu espero que você, quando a gente ouvir essas coisas, de que nós estamos passando por certas coisas porque nós somos pecadores, estamos errando, a gente não está fazendo certo, que a gente se lembre que há tempo para todas as coisas, né? E para a gente esperar mais um pouquinho de tempo, que o que há de vir virá e não tardará. A mesma palavra diz que a última palavra é do Senhor, não é do homem, né? Então, a gente olhando para a palavra de Deus, a gente encontra o conforto, o consolo que nós precisamos. Amém? Espero que essa mensagem ela não venha trazer divisão, não venha trazer perturbação para a sua vida, mas que, se eu falei alguma tolice, que você me perdoe e que você fique com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que importa. Amém? Então, se esse canal for bênção para a sua vida, se inscreve, compartilha, dá um joinha, tá bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus.